A Noruega decidiu que a geografia já não dita as regras. Diante de um oceano que esmaga navios como brinquedos, os engenheiros tomaram uma decisão que desafia a lógica: partir uma montanha inteira ao meio para esconder o mar dentro dela. Para realizar o impossível, eles precisam extrair 106 milhões de pés cúbicos de rocha sólida, gastar quase 1 bilhão de euros e perfurar o granito com precisão milimétrica. O resultado será o primeiro túnel de navios do mundo. Mas por que gastar uma fortuna para abrir um buraco na pedra quando existe oceano por todo lado? Bem-vindos ao projeto mais insano e ambicioso da Terra. Para entender por que alguém tentaria mover uma montanha, primeiro você precisa entender o inimigo. No mapa, a península de Stad parece inofensiva, apenas uma pequena curva na costa acidentada da Noruega. Mas para qualquer marinheiro que já navegou no Mar do Norte, este nome provoca arrepios. É uma armadilha geográfica. Aqui, o mar não se comporta de maneira racional. Ele muda de humor como se alguém estivesse a apertar um interruptor de caos. Estamos a falar de um lugar onde a previsão do tempo é inútil e onde a sobrevivência é muitas vezes uma questão de sorte, não de habilidade. O que torna Stad tão mortal? É uma colisão titânica de forças invisíveis. Este é o ponto exato onde dois mares gigantescos, o Mar do Norte e o Mar da Noruega, colidem de frente. Quando você adiciona a isso uma topografia submarina rasa, o resultado é um fenômeno aterrorizante conhecido como ondas cruzadas. Imagine ondas de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, vindo de direções diferentes simultaneamente. Elas não batem apenas na proa, elas atingem o navio pelos lados, criando uma máquina de lavar gigante capaz de partir cascos de aço ao meio. E não pense que isso acontece apenas uma vez por ano. Aqui, as tempestades não terminam, elas apenas fazem pausas breves. Por mais de 100 dias por ano, este trecho de mar é uma zona de guerra. Mesmo quando o vento para, as ondas continuam a rolar, com uma energia assassina por dias a fio. A estatística é sombria e sangrenta. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mar ao redor de Stad reclamou a vida de mais de 30 pessoas e causou 45 acidentes graves. Mas a Noruega não pode simplesmente evitar este lugar. O país é uma superpotência marítima, exportando 3 milhões de toneladas de peixe por ano para 150 países. Estas águas perigosas são, na verdade, uma autoestrada comercial vital. Balsas com passageiros, navios de carga e traineiras de pesca são forçados a jogar uma roleta russa diária com o oceano. Eles esperam por janelas de tempo que podem durar 4 horas ou fechar em 30 minutos. É uma loteria onde o preço do bilhete pode ser a vida de toda a tripulação. A economia, a logística e a segurança de toda a costa oeste estão reféns deste gargalo mortal. A única solução lógica seria contornar, mas não há caminho ao redor. Então, a Noruega decidiu fazer o impensável. Se não podes vencer as ondas, tens de passar por baixo da terra. A solução é o túnel de navios de Stad. No papel parece simples, uma linha reta desenhada entre dois fiordes cortando a base da península. Mas, na realidade, esta é a maior operação de cirurgia terrestre já tentada na Escandinávia. Não estamos a falar de um pequeno furo para carros. Estamos a falar de um corredor titânico com 37 metros de altura, alto o suficiente para que um navio de cruzeiro navegue confortavelmente, com antenas e tudo. A largura será de 26 metros, permitindo uma passagem segura, mesmo para embarcações robustas. O volume de trabalho é difícil de compreender. Os engenheiros precisam remover 3 milhões de metros cúbicos de rocha sólida. Para colocar isso em perspectiva, imagine uma frota de caminhões basculantes. Para mover toda essa pedra, seriam necessárias 750 mil viagens de caminhão. É uma montanha sendo desmantelada, pedaço por pedaço, e eles não podem simplesmente explodir tudo de uma vez. A geologia exige respeito. O método escolhido é a construção em camadas. Eles não vão perfurar de um lado para o outro como numa broca. Eles vão escavar de cima para baixo. Primeiro, removem o teto do túnel, estabilizando a abóbada. Depois, descem nível por nível, aprofundando o canal até atingirem 12 metros abaixo do nível do mar.
É como fatiar um bolo de granito gigante, mas com explosivos e escavadeiras hidráulicas massivas. No entanto, explosões deixam cicatrizes. Paredes de rocha explodida são irregulares, cheias de pontas e fissuras. Num túnel rodoviário, isso é resolvido com concreto. Mas num túnel cheio de água, a rugosidade das paredes cria turbulência. Se a água fluir de forma caótica, o navio perde o controle. Por isso, os noruegueses vão usar uma tecnologia reservada para cortes de precisão, fios de diamante. Cabos de aço cravejados com diamantes industriais giram a velocidades alucinantes, cortando o granito como se fosse manteiga. Isso deixa as paredes perfeitamente lisas, garantindo que a água flua sem resistência. É a união da força bruta da dinamite com a delicadeza da joalheria, aplicada em uma escala monumental. Construir o buraco é apenas metade da batalha. O verdadeiro desafio começa quando você convida o oceano a entrar. Você não pode simplesmente abrir as comportas e deixar a água do Atlântico Norte invadir o espaço. A força da torrente destruiria a infraestrutura interna e poderia colapsar as paredes. O processo de inundação será a operação hidráulica mais delicada do século. Durante a construção, o túnel permanecerá seco, protegido por barragens de aço temporárias em ambas as extremidades. Dentro deste casulo seco, trabalhadores instalarão sistemas que parecem saídos de um filme de ficção científica. Esqueça os holofotes industriais que cegam os capitães. O túnel será iluminado por faixas contínuas de LED, que correm ao longo de toda a extensão, como uma pista de pouso futurista. Essas luzes não servem apenas para ver. Elas são o sistema de navegação. Em um ambiente fechado, o GPS pode falhar. Então, os capitães guiarão seus navios seguindo linhas de luz coloridas que indicam a trajetória segura. Quando tudo estiver pronto, a inundação começará. Válvulas especiais permitirão que a água entre lentamente, equilibrando a pressão tonelada por tonelada. Apenas quando o nível interno for idêntico ao do mar externo é que as barragens serão removidas. E então, o mar estará dentro da montanha. Mas como controlar navios de milhares de toneladas num tubo de pedra? O túnel terá um sistema de tráfego de sentido único. Os navios viajarão para o norte por 1 hora, e depois o fluxo inverterá para o sul na hora seguinte. Tudo isso será monitorado por um centro de tráfego de embarcações, que funcionará exatamente como uma torre de controle de aeroporto. Radar, sensores térmicos e câmeras infravermelhas vigiarão cada centímetro. Se um navio parar, o sistema saberá instantaneamente. A entrada do túnel também é uma obra-prima de engenharia defensiva. Projetada pelo escritório de arquitetura Snorreta, a entrada não é um buraco simples. As margens da montanha serão cortadas em terraços de pedra escalonados. Isso não é apenas estética. Esses degraus de pedra funcionam como amortecedores de energia, quebrando a força das ondas antes que elas entrem no túnel. É a engenharia aprendendo com a natureza para domar a própria natureza. Claro, inovar nesta escala custa caro, muito caro. Quando o projeto foi aprovado, o preço parecia alto, mas administrável. Cerca de 426 milhões de euros. Mas, como acontece com tudo que envolve túneis e montanhas, a realidade bateu forte. A inflação global, a complexidade geológica e o aumento dos custos de materiais fizeram o orçamento explodir para quase 880 milhões de euros, o dobro da estimativa original. Isso gerou uma crise política. O governo norueguês chegou a congelar o projeto, questionando se valia a pena gastar quase 1 bilhão de euros para salvar alguns minutos de viagem. Mas o parlamento interveio. Eles entenderam algo crucial. Isso não é sobre tempo, é sobre sobrevivência e estratégia nacional. As negociações com os empreiteiros foram reabertas, buscando formas de otimizar cada centavo sem sacrificar a segurança. A nova luz verde é esperada para 2026 e há limitações físicas. O túnel é gigante, mas não infinito. Os supernavios porta-contêineres que movem a economia global, como os da classe Panamax, são largos demais para passar. Eles continuarão a enfrentar as tempestades lá fora. No entanto, o túnel nunca foi feito para eles. Ele foi feito para a frota costeira, os navios que mantêm a Noruega viva. Estima-se que 81% de todo o tráfego marítimo atual da região poderá usar o túnel. A economia real virá do combustível e da regularidade.
Hoje, navios queimam toneladas de diesel, lutando contra ondas gigantes ou esperando dias ancorados. Com o túnel, a rota é encurta, mas o principal é que o motor não luta. Para navios menores, a economia de combustível pode chegar a 60%. É uma vitória verde disfarçada de projeto de concreto. Menos emissões, menos risco, entregas garantidas. O peixe chega fresco, o passageiro chega vivo. Se você acha que este projeto é loucura, é porque você não conhece a Noruega. Este é um país que trata o granito como manteiga. Eles não apenas constroem túneis, eles são obcecados por eles. Existem mais de 1.100 túneis rodoviários perfurando a paisagem norueguesa. 50 deles mergulham sob o oceano. Para os noruegueses, entrar na escuridão da terra é tão banal quanto ir ao supermercado. Eles detêm recordes que fariam outros engenheiros suarem frio. Veja o túnel de Lærdal. É o túnel rodoviário mais longo do mundo, com 24,5 km de extensão. Dirigir por ele leva 30 minutos. Para evitar que os motoristas adormeçam ou entrem em pânico, os engenheiros usaram psicologia de iluminação. A cada 6 quilômetros, existem cavernas iluminadas com uma luz azul brilhante que imita o amanhecer, enganando o cérebro para mantê-lo alerta e calmo. Ou olhe para o projeto Rogfast. Eles estão a construir o túnel subaquático mais profundo do mundo, descendo a 392 metros abaixo da superfície do mar. A pressão da água nessa profundidade é esmagadora. Mas isso não é o mais impressionante. Lá embaixo, na escuridão pressurizada, eles estão a construir algo que parece impossível: rotatórias de trânsito subaquáticas. Imagine dirigir o seu carro quase meio quilômetro abaixo das ondas do Atlântico e encontrar um cruzamento circular iluminado, onde você pode escolher virar para uma ilha ou continuar para o continente. É uma cidade inteira de concreto sob o mar. Para a Noruega, o túnel de navios de Stad não é um milagre isolado. É apenas o próximo passo lógico numa linhagem de conquistas subterrâneas. Eles já dominaram a arte de manter a água fora dos túneis de carros. Agora, eles estão apenas a inverter a lógica para manter a água dentro de um túnel de navios. O que vem a seguir? A ambição norueguesa não para na rocha sólida. Eles já estão a olhar para os fiordes, que são profundos demais para túneis subterrâneos e largos demais para pontes suspensas. A solução? Túneis flutuantes submersos. Imagine 2 tubos de concreto gigantes flutuando 30 metros abaixo da superfície da água, segurados por pontões na superfície e ancorados ao fundo do mar. Os navios passariam por cima, os carros passariam por dentro e as ondas passariam sem afetar ninguém. Se o túnel de navios é incomum, o túnel flutuante é pura ficção científica, tornando-se realidade. Mas voltando a Stad, o impacto deste projeto vai além da engenharia. A rocha extraída da montanha não será desperdiçada. Aqueles 3 milhões de metros cúbicos de pedra serão usados para construir um novo distrito inteiro na cidade vizinha de Moløy. Casas, hotéis, comércio, tudo erguido sobre as entranhas da montanha que antes bloqueava o caminho. E claro, há o fator humano. O túnel tornar-se-á um imã global. Uma plataforma de observação está sendo construída para que as pessoas possam ver o momento surreal em que um navio de cruzeiro gigante desliga os seus radares de tempestade e desliza silenciosamente para dentro da Terra. É a vitória final da engenhosidade humana sobre a força bruta dos elementos. No final das contas, o túnel de navios de Stad é mais do que uma passagem segura. É um monumento à teimosia. Onde a natureza colocou uma barreira mortal de ondas e vento, o homem respondeu com matemática, dinamite e concreto. Em breve, enquanto uma tempestade de 30 metros rugir lá fora, destruindo tudo em seu caminho, um navio navegará calmamente pelo coração de uma montanha, iluminado por luzes LED suaves, completamente alheio ao caos que deixou para trás. A montanha não se moveu, mas nós aprendemos a passar através dela. 27 bilhões de dólares. Esse é o custo astronômico combinado de 2 das maiores muralhas defensivas já construídas na era moderna. De um lado, uma cicatriz de aço que rasga desertos escaldantes por quase 3.200 quilômetros, projetada para conter fluxos humanos.
Do outro, um escudo de concreto titânico que mergulha nas águas gélidas do Japão, erguido para parar o próprio oceano. Como é possível cravar postes de aço de 9 metros de altura em areia movediça e rocha sólida? E como se pode concretar uma barreira de 15 metros de altura, enquanto o Pacífico lança ondas com força devastadora? Hoje, vamos dissecar a anatomia dessas mega-estruturas, desde as trincheiras de granito do Arizona até os tetrápodes de Fukushima. Vamos descobrir como a engenharia tenta domar o caos com a força bruta do metal e da pedra. A construção dessas fronteiras artificiais começa muito antes de qualquer pilar tocar o céu. Nos Estados Unidos, o desafio inicial não é político, mas geológico. A linha da fronteira se estende por quase 3.200 quilômetros, atravessando um terreno que muda radicalmente a cada milha. Em algumas áreas, os engenheiros enfrentam desertos de areia macia, que ameaçam engolir equipamentos pesados. Em outras, como no Arizona e na Califórnia, o solo é uma armadura natural de granito e rocha sedimentar, dura como concreto. Antes de qualquer escavação, equipes de topografia precisam perfurar amostras de solo e calcular a elevação exata, pois a estabilidade de toda a estrutura depende do que está escondido sob a superfície. A primeira grande batalha física é a escavação da fundação. Para manter postes de aço de 9 metros de altura, firmes contra ventos que podem derrubar árvores, as equipes precisam abrir uma trincheira contínua. Não é um simples buraco. É uma vala precisa, com cerca de 60 a 80 centímetros de largura e, incrivelmente, de 1,80 m a 3 metros de profundidade. Imagine estar no fundo dessa trincheira. Você estaria olhando para paredes de terra que são quase o dobro da altura de um ser humano médio. Em solo macio, escavadeiras convencionais resolvem o problema, mas grande parte da fronteira é feita daquela rocha impenetrável que mencionamos. Aqui, a escavadeira comum se torna inútil. As equipes precisam trazer a artilharia pesada, rompedores hidráulicos gigantescos acoplados a escavadeiras de grande porte. Essas máquinas funcionam como martelos pneumáticos do tamanho de um carro, golpeando a rocha sem parar para fraturar a crosta terrestre e remover grandes pedaços de pedra. O som é ensurdecedor e o progresso é medido em polegadas. Mas para acelerar esse processo brutal e garantir a precisão necessária, entra em cena o trencher. Esta é uma máquina que parece ter saído de um filme de ficção científica. Equipada com motores a diesel que variam de 250 a 400 cavalos de potência, o trencher possui uma serra de corrente colossal capaz de cortar o solo duro como se fosse manteiga. Enquanto as escavadeiras fazem o trabalho bruto inicial, o trencher avança, cortando paredes perfeitamente retas e aprofundando a vala até o nível exato exigido pelos engenheiros. Ao mesmo tempo, ele tritura qualquer rocha restante, deixando o fundo da trincheira plano e limpo, enquanto um sistema de esteira cospe os detritos para fora. Graças a essa besta mecânica, o que levaria semanas é feito em dias, processando centenas de metros de trincheira continuamente. Com a ferida na terra aberta e nivelada, é hora de fortificá-la. Uma gaiola de aço feita de barras verticais e laços horizontais é inserida na vala, correndo como uma espinha dorsal metálica ao longo da fronteira. Imediatamente após, uma camada de concreto reforçado, com espessura entre 10 e 20 centímetros, é derramada sobre essa estrutura. Isso cria uma base plana, estável e incrivelmente forte, pronta para receber o peso colossal dos painéis de aço sem afundar ou inclinar. Quando o concreto cura e se funde com a gaiola de aço, ele forma um bloco de fundação contínuo que resiste a forças de torção massivas, garantindo que a parede não ceda sob a pressão dos ventos do deserto. Com a fundação pronta, o local se transforma em uma linha de montagem industrial a céu aberto. É hora de erguer os componentes mais visíveis do projeto, os bollards. Estes não são simples postes, são tubos de aço ocos, quadrados ou redondos, com paredes de 10 milímetros de espessura e quase 9 metros de altura. O design oco é uma escolha estratégica de engenharia. Reduz o peso para o transporte, permitindo que caminhões levem mais unidades, mas esconde um segredo estrutural que veremos em breve.
Cada um desses postes pode pesar entre 250 e 400 quilos. Eles chegam empilhados em caminhões de carga pesada, amarrados com cintas de aço para evitar que se tornem projéteis mortais durante a viagem. No canteiro de obras, a força bruta dá lugar à precisão. Guindastes móveis levantam feixes desses postes e os depositam em áreas de armazenamento. Logo ao lado, em uma área de fabricação temporária, soldadores usam máquinas de alta potência para fundir os postes em painéis modulares. Geralmente, cada painel é composto por 4 a 6 postes, dependendo da largura necessária. Soldar esses gigantes no chão, em vez de tentar alinhar poste por poste na trincheira, acelera drasticamente a instalação. Mas levantar um painel de aço de 9 metros de altura e 9 metros de largura no meio do deserto é uma operação de alto risco. O guindaste levanta o painel, que agora age como uma vela gigante. Uma rajada de vento forte aqui pode fazer a estrutura de toneladas oscilar perigosamente. Por isso, 2 a 3 trabalhadores no solo seguram cordas de guia, lutando contra o vento para posicionar o painel exatamente sobre a trincheira. Assim que o painel é baixado, a precisão se torna a prioridade absoluta. Engenheiros usam níveis a laser e ferramentas de tensão para garantir que cada painel esteja perfeitamente vertical. Um erro de inclinação de apenas alguns graus pode comprometer a integridade de quilômetros de muro, criando lacunas ou pontos fracos. Uma vez alinhado, o painel é temporariamente soldado a âncoras na base para mantê-lo imóvel enquanto aguarda o concreto. E então acontece a transformação final. Caminhões betoneira despejam concreto fresco diretamente na base, preenchendo o vazio entre o aço e a terra. Mas em muitos casos, o concreto também é derramado dentro dos tubos de aço ocos. À medida que endurece, ele transforma cada poste em um pilar composto de metal e pedra artificial, aumentando exponencialmente sua resistência. Em áreas críticas, a base de concreto é estendida para fora por cerca de 1,5 metros, criando uma plataforma subterrânea larga. Isso não apenas distribui o peso, mas age como um escudo subterrâneo. Qualquer um que tente cavar um túnel sob o muro encontrará primeiro uma camada impenetrável de concreto armado. Para finalizar, a superfície é limpa com jatos de água de alta pressão para remover resíduos de solda e óleo, garantindo que a pintura protetora e as camadas anti-ferrugem adiram perfeitamente. E no topo dessa estrutura imponente, em muitos trechos, militares instalam arame farpado com lâminas afiadas como navalhas, tornando a escalada uma tarefa quase impossível. Enquanto a América luta para controlar suas fronteiras terrestres, o Japão enfrenta um inimigo que não negocia: o poder aterrorizante dos tsunamis. Após a devastação de 2011, onde ondas negras varreram cidades inteiras, a nação investiu mais de 12 bilhões de dólares em um dos maiores projetos de defesa costeira da história. O objetivo? Construir quase 400 quilômetros de muralhas marítimas ao longo da costa de Tohoku. Estas não são cercas, são barreiras de concreto maciço, que se elevam a 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares, projetadas para comprar minutos preciosos para a evacuação. O desafio aqui é construir na zona de impacto. A maior parte do litoral é composta por solo arenoso e fraco, que se torna instável quando saturado de água. Construir uma estrutura tão pesada sobre essa sopa geológica sem preparação seria desastroso. A muralha simplesmente afundaria ou deslizaria para o mar. Antes de derramar uma gota de concreto, as equipes precisaram limpar destroços do desastre anterior e construir estradas de acesso, pátios de materiais e estações de mistura, tudo enquanto lutavam contra as chuvas e as marés. A verdadeira magnitude deste projeto japonês está escondida onde os olhos não podem ver. Para garantir que essas muralhas não tombem sob o impacto de uma onda gigante, as fundações precisam ser titânicas. Em alguns trechos, as escavadeiras cavam poços de fundação que mergulham a incríveis 24 metros de profundidade. Isso é mais profundo do que a altura da própria muralha acima do solo. Estamos falando de construir um iceberg de concreto, onde a maior parte da massa e da força está submersa para garantir estabilidade absoluta. Para trabalhar tão perto da linha d'água, os engenheiros constroem ensecadeiras ou muros de contenção temporários para manter a água do mar fora das áreas de escavação, criando ilhas secas artificiais.
O solo arenoso é estabilizado com a injeção de camadas de pedra, britada e areia compactada, e muitas vezes reforçado com estacas de aço ou concreto profundo. Sobre essa base preparada, uma laje de fundação maciça e larga é derramada. Ela age como um pé gigante, criando uma base larga que impede a muralha de ser empurrada, não importa a fúria da água que a atinja. Com a base segura, gaiolas de vergalhões de aço, densas e complexas, são montadas para formar o esqueleto da muralha. Moldes gigantescos são colocados ao redor delas, e o concreto é bombeado para dentro, seção por seção. Cada bloco com dezenas de metros de comprimento é curado e conectado ao próximo, criando uma barreira contínua que serpenteia pela costa. Mas uma parede vertical simples sofreria todo o impacto da onda de uma só vez, o que é perigoso. Por isso, os engenheiros japoneses desenham superfícies inclinadas e degraus que ajudam a dissipar a energia da água. A defesa não para na parede. No lado voltado para o oceano, milhares de unidades de concreto especiais, como tetrápodes e dolosse, são empilhados na base. Esses blocos de formato geométrico complexo funcionam como um quebra-mar, forçando a água turbulenta a fluir ao redor deles e perder sua força destrutiva antes mesmo de tocar a estrutura principal. Além disso, a superfície externa da muralha é frequentemente revestida com uma camada de armadura, painéis de concreto pré-moldado, interligados que são levantados por guindastes e encaixados como um quebra-cabeça gigante. Essa pele extra protege o núcleo da muralha contra a erosão constante e o impacto de detritos trazidos pelas tempestades. No lado voltado para a terra, sistemas de drenagem garantem que a água da chuva não se acumule e desestabilize a estrutura por trás. 27 bilhões de dólares em projetos, milhões de toneladas de concreto e aço, centenas de quilômetros de barreiras. Ao observarmos essas duas megaestruturas lado a lado, vemos um contraste fascinante de materiais e propósitos. O aço americano busca a altura e a transparência para controlar fronteiras humanas no deserto. O concreto japonês busca a massa e a profundidade para resistir à força bruta da natureza no oceano. Ambos os projetos são monumentos à determinação humana, provas de que, com recursos suficientes e engenharia avançada, somos capazes de traçar uma linha na areia ou no mar e tentar proteger o que construímos. Seja contra cartéis ou contra tsunamis, essas paredes representam a busca eterna da humanidade por segurança em um mundo de caos. Mas, como a história nos ensina, a batalha entre a engenharia estática e as forças dinâmicas do mundo nunca termina realmente, ela apenas muda de escala. Imaginem mover uma montanha inteira, 99 milhões de toneladas de terra e rocha, usando apenas as próprias mãos, sem uma única máquina. Este esforço titânico não foi para construir um túmulo para reis, como as pirâmides de Gizé, mas para fazer algo ainda mais impossível, ressuscitar uma terra morta. Numa região onde as florestas desapareceram e a água evaporou, agricultores sem dinheiro e sem tecnologia realizaram o maior feito de engenharia ecológica do século. Como é que um país devastado pela fome conseguiu trazer 106 mil acres de floresta de volta à vida sem plantar uma única árvore? A resposta desafia tudo o que sabemos sobre a natureza. Para entender o tamanho deste milagre, precisamos voltar ao momento em que o inferno desceu à Terra. A Etiópia, localizada nas terras altas da África Oriental, nem sempre foi o deserto poeirento que vimos nos noticiários dos anos 80. Houve um tempo em que este lugar era conhecido como o Jardim da África. Florestas densas e vibrantes cobriam mais de 60% do território, e rios profundos alimentavam uma das regiões mais férteis do continente. Mas numa espiral de destruição que parece um filme de terror, esse paraíso entrou em colapso. Em apenas algumas décadas, a Etiópia perdeu mais de metade das suas florestas. Chegamos a 1982, e o cenário era apocalíptico. A cobertura florestal tinha caído para uns míseros 3%. De 77 mil milhas quadradas de verde, restavam apenas 12 mil. Onde antes havia vida, agora só existia uma crosta dura e seca. Mas as florestas não desapareceram por magia. Foram empurradas para o abismo pela pressão humana.
Árvores centenárias foram cortadas para lenha e florestas inteiras foram queimadas para criar campos agrícolas desesperados. Quando as árvores sumiram, a terra perdeu a sua pele protetora. Sem raízes para segurar o solo, a capacidade de reter água desapareceu. A chuva parou de cair, os rios secaram e o vento soprou a terra fértil, deixando para trás um deserto vermelho. E então aconteceu o inevitável. A Grande Fome de 1983 foi a tragédia mais devastadora da história do país, tirando a vida a mais de 1 milhão de pessoas em apenas 2 anos. O mundo assistiu em choque, mas ninguém sabia como parar a hemorragia de um ecossistema inteiro. A Terra estava clinicamente morta. No meio deste cenário de pesadelo, quando todas as esperanças pareciam perdidas, surgiu uma ideia radical. As tentativas tradicionais de salvar a Terra tinham falhado miseravelmente. Projetos internacionais gastaram milhões para plantar novas árvores, mas 90% dessas mudas morriam em poucas semanas. O sol escaldante de 40 graus Celsius cozinhava as plantas vivas, ou o gado faminto comia o pouco que restava. Plantar novas árvores era caro, lento e francamente inútil. Foi então que Tony Rinaldo, um agrônomo que trabalhava na região, percebeu algo que mudaria a história. O que todos pensavam ser apenas ervas daninhas e arbustos secos no meio do deserto não eram lixo. Eram o topo de uma floresta subterrânea. Debaixo daquela terra dura, milhares de tocos de árvores antigas ainda estavam vivos. As suas raízes profundas e poderosas estendiam-se por até 30 metros, ou 100 pés, para dentro da terra, à espera de uma única oportunidade para acordar. A natureza não estava morta, estava apenas adormecida, à espera de um sinal. O segredo não era trazer novas plantas de viveiros distantes, mas usar uma simples faca de poda. O método chamado de regeneração natural gerida pelo agricultor, ou FMNR, era chocantemente simples. Em vez de plantar, os agricultores escolheram os tocos existentes, podaram os ramos fracos e protegeram os 3 ou 4 troncos mais fortes. Sem a necessidade de água extra ou fertilizantes caros, essas árvores antigas usaram os seus sistemas de raízes massivos para disparar em direção ao céu. Mas havia um problema. Mesmo com raízes profundas, nada cresce sem água. E a água tinha fugido daquela terra há muito tempo. Para trazer a água de volta, os habitantes de Rumbo tiveram de se tornar engenheiros geográficos. Eles não tinham tratores, não tinham gasóleo e não tinham fundos do governo. O que eles tinham eram pás velhas, picaretas e uma vontade de ferro. Eles olharam para as colinas nuas e desenharam um mapa da água, lembrando-se de como a chuva costumava fluir décadas atrás. Começou então uma das maiores operações manuais da história da agricultura. Homens e mulheres carregaram pedras pesadas sob o sol abrasador para construir milhares de pequenas barragens e terraços. Eles moveram 99 milhões de toneladas de solo. Parem para pensar nesse número. É o peso equivalente a centenas de arranha-céus, movido balde por balde, pedra por pedra. O objetivo era mudar a física do terreno. Eles construíram lagoas de infiltração e valas de contorno para capturar a chuva. Quando a chuva caía, em vez de criar enxurradas de lama que lavavam o solo, a água encontrava barreiras. Ela era forçada a parar, a acalmar-se e a infiltrar-se na terra sedenta. As ravinas que antes eram feridas abertas na paisagem por onde a água escapava, foram bloqueadas com diques de pedra. A lógica era brutalmente simples. Nenhuma gota de chuva podia escapar. A terra vermelha e poeirenta começou a transformar-se numa esponja gigante, pronta para alimentar as raízes adormecidas que esperavam lá embaixo. Mas a engenharia física era apenas metade da batalha. A parte mais difícil foi a engenharia social. Para que a floresta voltasse, a comunidade teve de tomar uma decisão dolorosa: proibir o gado de pastar livremente nas colinas. Durante gerações, cabras e ovelhas comeram cada broto verde que tentava nascer, e os seus cascos duros compactavam o solo até ele ficar como cimento. Fechar as colinas significava prender a sua própria fonte de alimento e dinheiro. Foi um sacrifício imenso. Eles dividiram a terra em 3 zonas rigorosas: os vales para a irrigação, as encostas médias para a agricultura
e o topo das colinas, sagrado e intocável para a regeneração da floresta. E então o silêncio desceu sobre as colinas. Sem o bater constante dos cascos e sem bocas famintas a arrancar a relva, a magia biológica aconteceu. A resposta da natureza foi explosiva. Em apenas uma estação chuvosa, a vegetação voltou com uma fúria verde. Onde antes havia apenas pedra nua, arbustos densos começaram a cobrir o solo. Em 5 anos, a cobertura vegetal nas áreas protegidas aumentou 200%. A disciplina de ferro dos aldeões tinha comprado o tempo que a natureza precisava. A umidade da manhã começou a durar o dobro do tempo, criando um microclima fresco que atraiu insetos, que por sua vez atraíram pássaros que não eram vistos ali há décadas. A cadeia da vida estava a ser reconstruída, elo por elo. E então, o impossível aconteceu. A água voltou, não trazida por caminhões-cisterna ou canos de plástico, mas brotando da própria terra. Lembrem-se das 13 nascentes naturais da região, que tinham secado completamente, existindo apenas na memória dos anciãos. Graças às novas árvores e aos terraços de pedra, a água da chuva infiltrou-se profundamente no solo, recarregando os aquíferos subterrâneos. 6 dessas 13 nascentes mortas começaram a jorrar água cristalina novamente. E não foi um evento temporário, elas fluem agora durante todo o ano. Imaginem o choque de uma criança que cresceu no pó, vendo um riacho correr pela sua aldeia pela primeira vez na vida. Os leitos secos dos rios transformaram-se em correntes suaves, depositando lodo fértil nas margens. A água aprendeu a ficar. As mulheres que antes caminhavam horas intermináveis sob o sol, apenas para encher um jarro de água barrenta, agora tinham fontes limpas perto de casa. A vida doméstica mudou da noite para o dia. Este milagre hidráulico provou que a terra não estava morta, estava apenas desidratada. Ao curar o solo, eles curaram o ciclo da água. Isto não é apenas uma história bonita sobre natureza, é uma revolução econômica. A água trouxe dinheiro. Com o solo úmido e fértil, a produção agrícola disparou 85%. O rendimento médio das famílias aumentou 76%. As pessoas deixaram de depender de ajuda alimentar estrangeira e começaram a vender os seus próprios produtos. Onde antes havia fome, agora há colmeias a produzir mel, madeira a ser colhida de forma sustentável e até créditos de carbono vendidos às Nações Unidas. A floresta tornou-se um banco, gerando juros compostos em forma de vida. E o modelo de rumbo explodiu fronteiras. O que começou com 106 mil acres na Etiópia espalhou-se como um incêndio positivo por toda a África. No Níger, usando este mesmo método simples de faca e pedra, mais de 12 milhões de acres de deserto foram transformados em terras produtivas. No Burkina Faso, colinas estéreis são agora florestas densas que alimentam milhões. É a prova definitiva de que não precisamos de tecnologia de ponta para salvar o planeta. Precisamos de escalabilidade, simplicidade e respeito pelos sistemas naturais. Voltamos à pergunta que iniciou esta jornada. É possível criar uma floresta sem plantar uma árvore? A resposta está gravada na paisagem da Etiópia. 99 milhões de toneladas de terra movidas à mão não construíram um monumento de pedra fria, mas sim a fundação para o futuro da vida na Terra. Debaixo dos nossos pés, muitas vezes, a solução já existe. Raízes antigas, sementes adormecidas e ciclos de água esquecidos estão apenas à espera que paremos de lutar contra eles e comecemos a trabalhar com eles. A natureza não precisa que a reinventemos. Ela só precisa de espaço para respirar e lembrar-se do que costumava ser. De um deserto de pó vermelho a um oásis de ouro verde. Esta é a prova do poder da indústria humana quando alinhada com a força da terra. Se gostaram de descobrir este segredo subterrâneo, deixem o vosso like e subscrevam o canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos neste planeta à espera de serem revelados. Imagine uma terra onde 98% do solo é apenas areia escaldante. Aqui não existe um único rio natural, nem um lago para saciar a sede. No entanto, sob o sol implacável, 5 bilhões de galões de água doce fluem todos os dias. Eles construíram uma fita de aço e água longa, o suficiente para dar 35 voltas ao redor do planeta Terra.
Como uma nação sem água superficial, desafiou a morte para criar a maior rede de suporte à vida da história. Para compreender o tamanho deste milagre mecânico, primeiro precisamos sentir o calor. Na Arábia Saudita, as temperaturas sobem frequentemente para 122 graus Fahrenheit. É um lugar onde, segundo qualquer mapa climático, a vida humana em grande escala não deveria existir. A topografia de Planalto bloqueia as nuvens de chuva, impedindo que a umidade do mar chegue ao interior. Durante milênios, a sobrevivência aqui foi um jogo de sorte. Mas a era moderna trouxe uma sede insaciável. Cada cidadão aqui tem acesso a apenas 68 a 90 metros cúbicos de água natural por ano. Para você ter uma ideia da escassez, isso é 5 vezes menos do que o limite absoluto de pobreza de água, definido pelas Nações Unidas. Compare isso com um americano médio, que desfruta de até 9.000 metros cúbicos. A diferença é brutal. E como sabemos, um ser humano pode aguentar 3 semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. Aqui, a água é literalmente uma questão de vida ou morte. Para adiar o fim, eles olharam para baixo. Começaram a cavar fundo na areia, em busca de tesouros líquidos escondidos. Aquíferos fósseis antigos que levaram milhares de anos para se formar. A partir da década de 80, milhares de brocas perfuraram o deserto, sugando trilhões de galões. Parecia um milagre. Em 1992, o consumo atingiu 7,5 trilhões de galões por ano. Imagine um volume de água capaz de encher mais de 27 mil edifícios em Empire State até o topo. Eles usaram essa água como se ela nunca fosse acabar. Mas essa alegria transformou-se em um vício perigoso. A dura verdade geológica é que a água subterrânea fóssil não se renova. É exatamente como um poço de petróleo. Uma vez vazio, fica vazio para sempre. O relógio começou a correr mais rápido do que qualquer um esperava. Em apenas 25 anos, o nível da água no aquífero vital de Al-Assa despencou quase 500 pés. Foi um colapso silencioso, mas aterrorizante. Até o ano de 2012, 80% de todas as reservas de água subterrânea, que totalizavam 132 trilhões de galões, haviam desaparecido. O país estava bebendo seu próprio futuro. A agricultura no deserto, que parecia um triunfo, estava consumindo 6,5 trilhões de galões em 2015. Eles tiveram que pisar no freio com força total. Campos de trigo sedentos foram abandonados ou modernizados com gotejamento e sensores de umidade. O consumo agrícola caiu 40%. As cidades impuseram multas pesadas para quem desperdiçasse uma gota sequer. Mas a economia de água foi apenas um curativo em uma ferida aberta. A população continuava a crescer e a sede não parava. Eles precisavam de uma nova fonte, uma fonte que fosse infinita. E a única coisa infinita ao redor deles era o oceano. Mas o oceano é salgado, e beber essa água é uma sentença de morte, a menos que você tenha a tecnologia para domá-lo. A solução exigiu força bruta industrial em uma escala nunca vista antes. Eles decidiram ferver o mar. Isso não é uma metáfora. Estamos falando de transformar a água salgada em vapor para separar o sal e, em seguida, condensá-la de volta em água pura. Parece um experimento de laboratório simples, certo? Mas faça isso para 35 milhões de pessoas. O resultado é uma infraestrutura de aço titânica. Hoje, a Arábia Saudita opera 41 usinas de dessalinização gigantescas ao longo das costas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Essas catedrais de metal produzem cerca de 3 bilhões de galões de água doce todos os dias. Isso representa 22% de toda a água dessalinizada produzida no planeta Terra. Para colocar esse monstro em perspectiva, se você somar todas as usinas de dessalinização dos Estados Unidos, a capacidade combinada delas é menos de 1/5 do que a Arábia Saudita produz. E lembre-se, a costa americana é muito maior. No centro dessa tempestade de engenharia está o complexo Ras Al Khair. Esta não é apenas uma fábrica, é uma cidade industrial dedicada à mágoa. Sozinha, ela produz 264 milhões de galões por dia. Isso é suficiente para abastecer quase 2 milhões de lares americanos. E a energia para fazer isso, ela gera 2.400 megawatts de eletricidade.
Isso é equivalente à potência de 2 reatores nucleares de médio porte. Imagine centenas de tanques de aço, longos como campos de futebol, onde a água do mar é aquecida e submetida a vácuo para evaporar instantaneamente. É um processo violento, barulhento e quente, mas essas máquinas são duráveis, feitas para resistir por 25 anos sob condições extremas. No entanto, ferver o oceano tem um preço. Consome uma quantidade insana de energia. Antigamente, esse processo devorava quase 9% de toda a eletricidade da nação. Eles precisavam de algo mais inteligente. Eles precisavam olhar para a biologia. A próxima fase dessa guerra pela água não foi vencida pelo calor, mas pela precisão microscópica. A tecnologia chama-se osmose reversa. Em vez de usar fogo e vapor, eles usam pressão extrema para empurrar a água do mar contra membranas de polímero especiais. Essas membranas são a fronteira final da filtragem. Elas têm apenas alguns milionésimos de polegada de espessura. Os poros nessas folhas são tão incrivelmente pequenos que funcionam como uma barreira física absoluta. O sal não passa, os minerais não passam. Até mesmo vírus são bloqueados. O que sai do outro lado é água pura, filtrada em 99%. A beleza deste sistema está na eficiência. Graças a dispositivos modernos que recuperam a pressão, as novas usinas usam apenas 2,8 kWh para produzir 264 galões. Isso é aproximadamente a mesma energia que você gastaria para deixar 10 lâmpadas LED acesas por 1 hora. É uma revolução silenciosa. Hoje, 2/3 da água nas cidades vem dessas membranas de alta tecnologia. Em Riad, cada copo de água que você bebe passou por esses filtros microscópicos, alimentados por uma mistura de eletricidade convencional e painéis solares que brilham sob o sol do deserto. Mas criar a água na costa é apenas o começo do problema. A maior parte das pessoas vive longe do mar, no centro árido do país. Como você move um oceano através de um deserto? Aqui enfrentamos o maior desafio logístico da história da hidráulica. Transportar água é pesado, e a Arábia Saudita não é plana. Eles precisavam levar essa água para cidades e vilarejos que estão a centenas de milhas de distância, e pior ainda, no topo de montanhas. O sistema de distribuição antigo focava apenas na capital e em Meca. Mas com a população de Riad explodindo para quase 8 milhões de pessoas e projetada para chegar a 9 milhões em 2035, eles precisavam de uma artéria vital que chegasse a todos. Eles não podiam usar canais abertos como os romanos ou como na Califórnia. Sob o sol de 50 graus, a água evaporaria antes de chegar ao destino. A areia contaminaria tudo. A solução foi enterrar um rio de aço. Eles construíram uma rede de tubulações fechadas, que é oficialmente a maior do mundo, segundo o Guinness. O sistema principal se estende por 8.820 milhas. Se você contar todos os ramais que chegam a cada casa, o comprimento total atinge 880 mil milhas. Isso é comprimento suficiente para enrolar a Terra 35 vezes. É uma estatística que desafia a compreensão. Mas o número mais impressionante não é a distância, é a altura. Eles bombeiam essa água para subir montanhas de mais de 9.186 pés. É como forçar um rio a correr para cima, contra a gravidade, através de rocha sólida. A cada milha, estações de bombeamento gigantes empurram a água com uma força tremenda. Quando a água finalmente chega a Riad, ela é armazenada em tanques titânicos. A capacidade de armazenamento coberto lá é de 1,3 bilhões de galões. É um estoque de segurança vital. O sistema inteiro movimenta 5 bilhões de galões por dia. Isso é comparável ao que todo o estado do Texas consome em um dia quente de verão. Mas tubos fixos têm uma fraqueza. Eles não podem se mover. Quando uma crise atinge uma área isolada, você não pode simplesmente mudar o tubo de lugar. Foi aí que eles decidiram colocar as fábricas na água. Em 2022, a engenharia saudita deu um passo em direção à ficção científica. Eles lançaram as primeiras estações de dessalinização flutuantes. Imagine uma fábrica inteira com todas as bombas, filtros e tanques montada em cima de uma barcaça gigante no mar. Não é mais um prédio de concreto fixo na areia. É um navio de resgate. Essas unidades são modulares e móveis.
Cada estação flutuante pode produzir 13,2 milhões de galões de água doce por dia. Isso é suficiente para sustentar quase 150 mil lares americanos. A vantagem tática é incomparável. Se uma cidade costeira enfrenta uma seca súbita ou uma falha no sistema, a barcaça simplesmente levanta a âncora e navega até lá. Ela se conecta à rede local e começa a bombear milhões de galões imediatamente. Não há necessidade de esperar anos para construir uma nova usina. É plug and play em escala industrial. Além disso, essas barcaças são projetadas para o futuro. Elas podem ser integradas com parques eólicos offshore e energia solar, tornando a produção de água mais verde. É uma frota estratégica que transforma a costa em uma fonte de água flexível, pronta para qualquer emergência. Mas toda essa conquista tecnológica projeta uma sombra longa e tóxica sobre o ambiente que a sustenta. Há uma lei física simples: a matéria não desaparece. Quando você tira a água doce do mar, o sal tem que ir para algum lugar. O subproduto da dessalinização é a salmoura, uma água super concentrada, quente e cheia de produtos químicos. Para cada litro de água potável que essas usinas criam, elas despejam de volta no mar até 1,5 litros desse veneno líquido. Estamos falando de 60% da água captada sendo devolvida como rejeito. No Mar Vermelho, um corpo de água fechado e delicado. O impacto é visível. Zonas de corais mortos, peixes desaparecendo. O aumento da salinidade e da temperatura ameaça cozinhar o ecossistema costeiro vivo. Especialistas chamam isso de o custo oculto da água. A Arábia Saudita sabe que isso é uma bomba relógio. Para evitar o colapso do mar que os alimenta, eles estão investindo em tecnologias de dispersão. Difusores de águas profundas espalham a salmoura para que ela não se acumule no fundo. Mas a verdadeira inovação é a mineração de salmoura. A ideia é extrair minerais valiosos desse lixo: lítio, magnésio, potássio, metais raros que o mundo precisa desesperadamente. O objetivo é transformar um desastre ecológico em uma mina de ouro, fechando o ciclo. É uma aposta alta, onde a tecnologia deve consertar os problemas que a própria tecnologia criou. O que começou como uma luta desesperada pela sobrevivência em uma caixa de areia tornou-se um modelo para o planeta. A Arábia Saudita provou que a geografia não é o destino. Com energia suficiente e engenharia ousada, é possível criar rios onde a natureza jamais pretendia. E essa tecnologia não vai ficar parada aqui. Regiões secas como o deserto do Atacama, o Sahel na África ou a Califórnia nos Estados Unidos poderiam usar esse mesmo plano. Frotas flutuantes e tubos que cruzam continentes podem ser a única resposta para um mundo que está ficando cada vez mais sedento. Hoje, 35 milhões de pessoas acordam no deserto e abrem a torneira, sem pensar que a água que flui viajou centenas de milhas, subiu montanhas e passou por filtros microscópicos apenas para chegar até ali. A era das guerras pela água pode ser evitada, não pela política, mas por máquinas que transformam o oceano em vida. O Saara não é apenas areia. É uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo. Mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares. Lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora. Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica, porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixe secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O Lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas,
encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros, mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão. Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais. Enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar, o Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação, e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive. No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os Oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado. Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%. O esperma de 120 Oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos. Foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado. O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouad Rimé Ouad Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 Oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho.
Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o Oryx fez apenas existindo. Tudo começa com a física de um casco. Quando um Oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial. E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura. Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 Oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do Oryx de extinto na natureza para ameaçado. Um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toi abrigam agora o rebanho mais estável da região. O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os Oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 Addax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares, décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra. Todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia. Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O Oryx não é apenas um sobrevivente, ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente. Em uma das regiões mais humildes da Índia, engenheiros realizaram o impossível. Eles pegaram o que considerávamos lixo, a casca peluda do coco, e a transformaram em uma estrada capaz de suportar monções que destroem o asfalto. A cada ano, 19 bilhões de cocos iniciam uma jornada. Mas como uma simples casca vegetal pode ser mais forte que o concreto contra a fúria da natureza?
Hoje você verá o ciclo completo, do perigo mortal da colheita à pressão industrial capaz de esmagar o fundo do mar. Para entender como uma estrada pode nascer de uma árvore, precisamos primeiro olhar para o céu. No sul da Índia, onde o sol tropical queima a pele e a umidade é quase sólida, começa uma das operações logísticas mais perigosas e massivas do planeta. Estamos falando de 19 bilhões de cocos colhidos todos os anos. Tente visualizar esse número. Se alinhássemos esses cocos, eles dariam voltas e mais voltas ao redor da Terra. Mas a jornada de cada um desses frutos começa com um risco humano incalculável. A tecnologia aqui não é digital, é muscular e visceral. As palmeiras se erguem a 10 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. Não existem elevadores, não existem guindastes nessas plantações rurais. Existem apenas homens com uma coragem de aço. Eles escalam esses troncos verticais, sem cordas de segurança, sem arneses, sem redes de proteção. Eles confiam apenas na aderência de seus pés descalços e na força de seus braços. É uma dança mortal contra a gravidade. Lá no topo, balançando com o vento, o trabalhador usa apenas um facão. Com golpes precisos, ele libera cachos inteiros. E aqui sentimos o primeiro impacto do peso real dessa indústria. Cada coco, cheio de água e polpa, pode pesar mais de 3 quilos. Quando eles caem de 10 metros de altura, transformam-se em projéteis. O impacto no solo é violento, levantando poeira e fazendo a terra tremer. Se caírem sobre uma pedra ou uma raiz exposta, a casca dura pode rachar, arruinando o produto. Por isso, em terrenos mais difíceis, a estratégia muda. Do solo, operadores manobram varas de bambu ou metal de 10 metros de comprimento. Imagine tentar operar uma ferramenta desse tamanho, olhando para cima, contra o sol, tentando cortar um caule fino a uma distância imensa. É um teste de paciência e precisão que faria qualquer cirurgião suar. Uma vez no chão, a montanha de cocos precisa ser processada. E é aqui que o lixo começa a ser separado do tesouro. O processo de descasque é brutal. O coco é empalado em uma estaca de metal afiada fixada no solo. O trabalhador precisa usar o peso do próprio corpo para perfurar a casca grossa e, com um movimento de torção violento, arrancá-la da noz dura. É um trabalho que exige uma resistência física sobre-humana. Um único trabalhador experiente pode descascar entre 500 e 1.000 unidades em um único dia, sob o calor implacável. Para a maioria das pessoas, essa casca fibrosa é apenas resíduo. Ela representa cerca de 35 a 45% do peso total do coco. Durante séculos, ela foi queimada ou deixada para apodrecer. Mas os engenheiros modernos olharam para essa pilha de entulho fibroso e viram algo diferente. Eles viram uma armadura. Eles perceberam que a natureza projetou essa casca para proteger o fruto de quedas altas e do clima extremo. E se essa mesma proteção pudesse ser usada para proteger nossas estradas? Caminhões carregados com essas cascas partem agora para as usinas de processamento, onde a biologia bruta está prestes a encontrar a força da máquina. Quando os caminhões despejam sua carga nos pátios das fábricas, vemos montanhas marrons que parecem infinitas. Essas instalações processam até 2 toneladas de fibra todos os dias. Mas há um inimigo que precisa ser derrotado antes que a transformação comece: a água. A casca do coco é como uma esponja natural, retendo umidade para nutrir o fruto. No estado bruto, a umidade chega a 65%. Se tentássemos processá-la agora, ela apenas apodreceria ou entupiria as máquinas. A solução é usar a própria energia da natureza. As cascas são espalhadas por hectares de terreno aberto. Elas ficam ali, sob o sol escaldante da Índia, por 2 a 4 semanas. Não é um processo passivo, é um cozimento lento solar. A umidade precisa cair drasticamente, de 65% para cerca de 15%. Durante esse tempo, a estrutura da casca muda. Ela endurece. As fibras encolhem ligeiramente e se soltam da polpa interna. O que era macio e úmido torna-se seco e quebradiço. Agora, a violência mecânica entra em cena. Carregadeiras gigantes com conchas do tamanho de carros pequenos recolhem as cascas secas e as jogam nos funis de alimentação. O barulho muda. Deixamos o som do vento nas palmeiras para ouvir o rugido de motores industriais. As cascas entram no decorticador,
O nome técnico esconde a brutalidade do processo. Dentro dessa máquina, tambores com dentes de aço giram a velocidades alucinantes. Eles rasgam, trituram e espancam as cascas. O objetivo é separar o ouro do pó. O ouro aqui são as fibras longas e resistentes, chamadas de coir. O pó é a medula que é removida. É uma tempestade de poeira e detritos dentro da máquina. O que sai do outro lado parece cabelo dourado e grosso, mas ainda não é perfeito. Essas fibras passam por peneiras rotativas gigantes, tambores que giram sem parar para filtrar qualquer partícula de poeira restante. Apenas as fibras longas sobrevivem. E para garantir que elas sejam eternas, elas voltam para o sol por mais 3 a 7 dias, até que a umidade caia para menos de 5%. Agora elas são leves, limpas e, o mais importante, incrivelmente fortes. O lixo orgânico morreu. O material de engenharia nasceu. O caos das fibras soltas agora precisa ser domado. Entramos na fase de fiação e tecelagem, onde a tecnologia têxtil secular encontra a inovação industrial. As fibras soltas são alimentadas em máquinas de fiação contínua. O que antes era um emaranhado confuso é alinhado, penteado e torcido. As máquinas zumbem em um ritmo hipnótico, transformando o cabelo do coco em cordas de espessura uniforme. A resistência à tração é testada a cada metro. Essas cordas não podem arrebentar. Elas precisam ser fortes o suficiente para serem puxadas, esticadas e enterradas. Esses fios robustos são enrolados em carretéis gigantes e levados para os teares. Aqui vemos a verdadeira escala da produção. As máquinas de tecelagem trabalham com uma precisão rítmica, entrelaçando os fios longitudinais e transversais. O tear bate compactando os fios, criando uma malha geométrica perfeita. Não é um tecido macio para roupas, é uma grade áspera, rígida e poderosa. A eficiência desse processo é de cair o queixo. Apenas 100 kg de fibra bruta podem ser transformados em 300 metros de tecido geotêxtil. E o custo? É aqui que a revolução acontece. Esse material de alta tecnologia custa entre $1 e 21 dólares e 80 centavos por metro. É incrivelmente barato. Estamos falando de uma solução que custa centavos, mas que pode salvar rodovias de milhões de dólares. Rolos gigantes desse tecido, parecidos com tapetes grossos, são empilhados e carregados em caminhões. Eles estão prontos para ir para a linha de frente, para lutar contra a erosão e o peso dos caminhões. Chegamos ao campo de batalha, a estrada. No sul da Índia, o clima é o inimigo. 2 monções por ano despejam torrentes de água, seguidas por um verão que racha o solo. O asfalto comum não tem chance. A água lava a terra por baixo dele, criando buracos e colapsos. Mas hoje, os engenheiros têm uma nova arma. Primeiro, rolos compressores pesados preparam o terreno, alisando a terra ferida. Então, a equipe desenrola o geotêxtil de coco. É uma visão impressionante. Uma longa faixa dourada cobrindo a terra nua. Os trabalhadores esticam o tecido, garantindo que não haja rugas, e o prendem ao chão com estacas de aço. Por que isso funciona? Pense nesse tecido como uma raiz artificial. Ele segura as partículas de solo no lugar, impedindo que a chuva as leve embora. Mas, ao contrário do plástico ou do concreto, o coco respira. Ele deixa a água passar, mas segura a terra. É um filtro inteligente criado pela natureza. Além disso, a malha distribui o peso. Quando um caminhão pesado passa, a força não se concentra em um ponto, afundando a estrada. Ela se espalha por toda a rede de fibras. Sobre essa rede, despeja-se cascalho. Rolos compressores passam novamente, vibrando o chão, forçando as pedras a se encaixarem nas fibras do coco. Eles se tornam um só corpo. O cascalho trava no tecido e o tecido trava no solo. É uma fundação indestrutível. Por fim, vem o asfalto quente e preto, a pele final da estrada. Mas a verdadeira força não está no asfalto. Está escondida embaixo dele, naquela casca de coco que um dia caiu de uma árvore de 10 metros. O resultado é uma estrada que dura anos a mais, economizando dinheiro e recursos, tudo graças ao que costumávamos chamar de lixo. Mas a casca fibrosa é apenas a armadura externa do coco. O que acontece com o interior?
Enquanto a casca sustenta toneladas de concreto, o interior do coco entra em uma corrida de velocidade e higiene. A água de coco, aquele líquido que salvou náufragos e hidrata atletas, é extremamente delicada. Assim que o coco é aberto, o relógio começa a contar. Bactérias e oxigênio atacam o sabor imediatamente. Por isso, nas fábricas modernas, a velocidade é a chave. Brocas automatizadas perfuram a casca dura, com precisão cirúrgica, para extrair o líquido. A água é bombeada instantaneamente para tanques de resfriamento gigantes de 1000 litros. Em segundos, a temperatura cai drasticamente para 4 graus Celsius. É um choque térmico necessário. O frio paralisa qualquer degradação biológica, travando o frescor no tempo. Após ser filtrada para remover qualquer partícula de casca, a água segue para a linha de envase. Aqui, a escala industrial é hipnotizante. Máquinas enchem e selam caixas multicamadas a uma velocidade de 6.000 unidades por hora. É mais de 1,5 por segundo. O olho humano mal consegue acompanhar o movimento dos braços robóticos. Enquanto isso, a carne branca e rica do coco segue outro caminho. Ela é lavada com jatos de alta pressão que arrancam qualquer sujeira microscópica. Depois é triturada em uma pasta fina e alimentada em prensas hidráulicas poderosas. A pressão aqui é imensa. A máquina esmaga a pasta, forçando cada gota de óleo a sair. Esse óleo de coco virgem, puro e cristalino é capturado e engarrafado. É a essência energética do fruto, extraída pela força bruta da mecânica. Mas a tecnologia mais impressionante, aquela que parece ficção científica, é reservada para o leite de coco. O desafio é antigo. Como matar as bactérias sem cozinhar o leite e estragar seu sabor fresco? A resposta moderna é a alta pressão, ou HPP. As latas de leite de coco, já seladas, entram em uma câmara hiperbárica. O que acontece lá dentro é aterrorizante. A câmara é inundada com água e a pressão começa a subir. Ela sobe até atingir 600 megapascals. Vamos colocar esse número em perspectiva. 600 megapascals é a pressão que você sentiria se estivesse no fundo da Foz das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. Ou imagine um elefante africano adulto se equilibrando em cima de uma única moeda de 1 centavo. É essa a força que esmaga a lata de todos os lados. Por que fazer isso? Porque as bactérias não conseguem sobreviver a essa pressão. Suas paredes celulares explodem, elas morrem instantaneamente. Mas as vitaminas, o sabor e a textura do leite permanecem intactos, porque não houve calor. É uma esterilização a frio, usando a pura força da física para preservar a biologia. A linha cospe 2.000 latas por hora, cada uma delas tendo sobrevivido a condições extremas. E para provar que a indústria moderna odeia o desperdício, olhamos para o que sobrou. A polpa que restou após a extração do leite. Ela não é jogada fora. Ela é triturada, lavada e cozida lentamente com açúcar em grandes caldeirões industriais. O cozimento dura quase 1 hora. O resultado são doces de coco cristalizados, embalados e vendidos como guloseimas. Começamos nossa jornada olhando para 19 bilhões de cocos caindo das árvores. Parecia uma chuva de recursos simples, mas agora vemos a verdade. Não existe simples na indústria moderna. Aquele coco que caiu de 10 metros de altura agora está em toda parte. Sua casca segura a estrada sob nossos pneus. Sua água nos hidrata, preservada pelo frio. Seu leite chega à nossa mesa, purificado pela pressão do fundo do mar. É um ciclo perfeito de engenharia e natureza. Onde outros viam lixo, esses engenheiros viram o futuro. E ao transformar uma casca peluda na espinha dorsal de uma rodovia, eles nos provaram que o verdadeiro poder da indústria não é apenas construir coisas novas, mas reinventar o mundo com o que já temos em mãos.